Na aula de hoje, a gente vai ver um corte histológico do ovário de peixe. Então, aqui a gente vê o tecido gonadal feminino curado com HE e a gente vê vários ovócitos se desenvolvendo. Então, o ovário de peixe, ele é uma estrutura ovalada. Quando a gente faz um corte na transversal, a gente pode notar que existe uma luz ali dentro, uma luz ovariana ou lúmen ovariano, que é esse espaço em branco aqui, tá? E o epitélio germinativo, nos ovários dos peixes, eles vão se projetar nessas estruturas que estão voltadas para o lúmen ovariano, chamadas de lamelas ovígeras. Recobrindo essas lamelas, a gente tem o epitélio germinativo. Então, a partir do epitélio germinativo, a gente vai ter o desenvolvimento desses ovócitos a partir de uma ovogônia. Conforme esses ovócitos vão crescendo, eles vão adentrando pela lamela, aumentando o seu tamanho cada vez mais conforme ocorre o desenvolvimento do folículo ovariano. Então, a gente tem ovócitos bem pequenininhos e ovócitos maiores que vão acumulando substâncias de reserva. No caso aqui, a gente tem acúmulo de grânulos de vitelo. Então, as lamelas estão voltadas para a luz ovariana, que é a região na qual o ovócito será liberado no momento da desova, da ovulação. Um fato diferente que a gente encontra nas gônadas femininas dos peixes, e também de anfíbios, é que a gente vai ter a presença de ovogônias por toda a vida do indivíduo adulto. Então, essas ovogônias, elas permanecem sofrendo mitose. Aqui a gente vê a ovogônia no epitélio germinativo. E aí elas sofrem mitose, parte delas são recrutadas para meiose, originando os ovócitos, e parte permanece como células-tronco. Então, a gente tem aqui, uma ovogônia envolta pelas células pré-foliculares, que são as células somáticas epiteliais, que vão dar origem às células foliculares futuramente, tá? Aqui a gente vê uma proliferação dessas ovogônias no epitélio germinativo, então forma ninhos germinativos, que são regiões de proliferação dessas ovogônias, e posteriormente essas ovogônias vão entrar em meiose. Então, aqui junto ao epitélio germinativo, a gente vê um ninho de ovogônias. A gente pode notar que sempre junto com as ovogônias tem células epiteliais associadas, que vão originar as células pré-foliculares e posteriormente as células foliculares. Aqui novamente a gente vê um conjuntinho de ovogônias no ninho germinativo. Essas ovogônias são recrutadas para meiose, dando origem então aos primeiros ovócitos, os ovócitos profásicos iniciais, certo? Então, a gente tem diversas fases aqui da prófase e um da meiose, até que esse ovócito ele vai estacionar em diplóteno e aí ele vai começar a crescer. Ele vai entrar num crescimento primário, originando esses ovócitos maiores, chamados de ovócitos pré-vitelogênicos, porque ainda não armazenam grânulos de vitelo. Se a gente notar, o citoplasma é livre de grânulos de vitelo. Tá? Então, esse ovócito pré-vitelogênico em crescimento primário, ele vai aumentando consideravelmente o seu volume citoplasmático. Aqui, a gente tem vários ovócitos em crescimento primário. Eles vão crescendo à medida que vai ocorrendo o progresso em crescimento primário. Quando a gente observa o envoltório folicular desses ovócitos pré-vitelogênicos,
a gente vai notar as células foliculares envolvendo esses ovócitos. Essas células foliculares são pavimentosas e estão envolvendo esse ovócito em uma única camada. O que a gente vê uma região cheia de ovócitos pré-vitalogênicos em crescimento primário, e à medida que eles se desenvolvem, eles vão entrar em crescimento secundário e vão começar a acumular substâncias de reserva. Um maior aumento, a gente pode encontrar aqui a camada folicular envolvendo esses ovócitos. Aqui a gente pode ver a teca já visível, a teca interna vascularizada e posteriormente a teca externa. Então, eu tenho células foliculares, teca interna e teca externa, envolvendo esse folículo ovariano. À medida que esses ovócitos adentram o crescimento secundário, eles começam a armazenar grãos de vitelo, então a gente vê diferentes tamanhos de ovócito aqui, com quantidades diferentes de acúmulo de vitelo. A gente pode notar aqui, ó, os grãos de vitelo se acumulando, até que essa quantidade vá aumentando em grande proporção e ocupe todo o citoplasma desse ovócito em crescimento secundário. Aqui a gente tem a região do núcleo, certo? A quantidade de grãos de vitelo vai aumentando. Aqui a gente pode ver um detalhe do núcleo. Todas essas estruturas são nucléolos, grânulos de vitelo. E aqui a gente tem algumas vesículas que são os grânulos corticais, que vão ser importantes no momento da fecundação. A gente pode ver também o estromo ovariano aqui entre um folículo e outro, certo? Um vaso sanguíneo, lembrando que a hemácia dos peixes é nucleada. Outra mudança que a gente pode observar ao longo do crescimento desses folículos é uma mudança na própria camada folicular. Então, inicialmente as células são pavimentosas, mas conforme ocorre o desenvolvimento dos ovócitos, as células foliculares elas vão, nessa espécie, sofrendo algumas modificações. Então, elas começam a apresentar também grânulos de secreção no seu interior. Num menor aumento novamente, a gente consegue ver o grande tamanho que esses ovócitos adquiriram e a quantidade de grãos de vitelo armazenados agora no seu citoplasma. As células foliculares sofreram modificações, elas se tornaram cúbicas e posteriormente colunares. E essas células vão acumular grânulos de secreção no seu citoplasma. A gente vê os núcleos aqui numa posição mais central e o citoplasma repleto de grânulos. Essa é a camada folicular desse ovócito aqui em final de vitelogênese. Depois da camada folicular, a gente tem uma fina camada aqui, ó, composta pela teca interna e teca externa. Como os peixes eles apresentam mudanças importantes ao longo do seu ciclo reprodutivo, nós vamos ver essa outra lâmina aqui de corte histológico de ovário de peixe, corado com uma coloração chamada de metanil yellow, no momento em que está ocorrendo a desova desses ovócitos, tá? Então, a gente pode ver ovócitos já totalmente maduros, que estão prontos para serem liberados, né? Como no caso dos mamíferos, nem todos os ovócitos são liberados. Aqueles que não foram liberados, eles vão entrar em atresia, formando os folículos atrésicos, tá? E também a gente pode encontrar algumas estruturas chamadas de folículos pós-ovulatórios, que são folículos que
as células foliculares e tecais permaneceram ali remanescentes, como no caso dos mamíferos, tá? Só que diferente do mamífero, o que acontece? No momento da ovulação, os ovócitos dos peixes, eles saem acompanhados apenas pela zona pelúcida, que é essa região aqui, corada em rosa. Todas as células foliculares permanecem no ovário dos peixes e dos anfíbios. A gente pode ver aqui, ó, nesse corte histológico, ovócitos em diferentes tamanhos também, ovócitos pré-vitelogênicos, sem acúmulo de vitelo, com um acúmulo, uma quantidade razoável de vitelo, e posteriormente esses grãos de vitelo vão se ficando em grande quantidade no citoplasma até que o ovócito esteja pronto para sofrer o processo de ovulação. A gente vê aqui, ó, uma vitelogênese intermediária, vitelogênese inicial, uma grande quantidade de tecido conjuntivo formando o estromo ovariano, os folículos atrésicos e os ovócitos que já estão prontos para sofrerem o processo de ovulação. Nessa imagem aqui, a gente pode ver a célula micropilar, ou seja, a região da micrópila do ovócito, na qual vai ocorrer a entrada do espermatozoide para dentro do citoplasma desse ovócito. Num aumento maior, a gente consegue ver com detalhes a micrópila, tá? Forma como se fosse um funil aqui na região da zona pelúcida e a célula micropilar fica tampando essa região. Após a desova, o espermatozoide consegue atravessar aqui essa região, uma vez que a célula folicular, né, transformada em micrópila, ela vai permanecer também no ovário. Aqui a gente consegue ver com nitidez, né, o citoplasma desse ovócito maduro. Aqui a gente tem essas vesículas que não estão coradas, que são vesículas ou grânulos corticais. A zona pelúcida aqui, ó, corada em duas colorações, né, amarelo mais claro e rosa. Essa lâmina aqui, como eu falei, está corada em metanil yellow, então o metanil yellow ele leva também na sua coloração o PAS. O PAS vai corar açúcar, portanto essa estrutura aqui, essa zona pelúcida, ela está corada tanto com metanil yellow que cora proteínas, quanto com PAS que cora açúcar. Portanto, a constituição dessa zona pelúcida é glicoproteica. Posteriormente, a gente vê as células foliculares e as células da teca. Essas estruturas em amarelo são hemácias, mostrando que tem vasos sanguíneos ali na região da teca. Aqui nós temos um folículo atrésico, como a gente pode ver, ele está totalmente desestruturado já, não conseguimos nem reconhecer qual a fase que ele está, a não ser pela quantidade de vitelo aqui, que nesse momento já está liquefeito, tá? Aqui seria a região do núcleo, porém, né, não tem nenhuma organização mais nesse folículo, é um folículo que está degenerando, um folículo atrésico. Conforme a gente falou, outra estrutura que é possível observar nesse corte histológico são os folículos pós-ovulatórios, que são essas estruturas que a gente vê aqui, ó. O que a gente está vendo? O contorno do folículo, certo? O complexo folicular, porém agora ele não tem mais o ovócito, porque esse ovócito foi liberado para o lume ovariano. Então, esse complexo folicular que restou aqui, ele é formado apenas pelas células foliculares e pelas células da teca, compondo então o folículo pós-ovulatório. Então, a gente tem um aqui, outro aqui, e ele vai sempre continuar conectado ao epitélio germinativo, certo?
Então, é possível ver vários folículos pós-ovulatórios, significando que esse peixe está no momento de desova. Quando a gente aumenta essa estrutura, né, a gente vê, ó, aqui seria a região que estaria o ovócito e aqui são as células remanescentes, tanto da folicular quanto da teca, tá? Formando então o complexo pós-ovulatório.